Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Se você ainda não é inscrito, eu peço, por gentileza, para que você se inscreva, compartilhe, ative o sininho, para sempre receber aí as nossas notificações e deixe seu comentário aqui abaixo. Bem, gente, eu vi na Netflix esses dias, né, e meu Deus do céu, isso alugou um triplex na minha cabeça, essa série, esse documentário, na verdade, chamado Número Desconhecido Catfish na Escola, tá? E a gente fica cada vez mais assustado que parece que no mundo age de tudo e de todos. O que tá acontecendo com o mundo, tá? Eu vou falar pra vocês que vai acabar tendo um pouco de spoiler, tá? Então, se você não quer receber um spoiler, eu vou te alertar e você sai, tá bom? Mas a série, o documentário, na verdade, ele passa nos Estados Unidos, numa cidadezinha, gente, de pouquíssimos habitantes. Pouquíssimos habitantes que a gente não pode considerar nem que ela é um povoado, porque ela tem pouquíssimos habitantes. Então, vocês parem pra pensar. Ela tem uma escola só, um bar só, aquela escola em que todo mundo se conhece, aquele lugar, aquela cidadezinha em que todos se conhecem e que você ali tem que, de uma certa forma, manter muito mais a política da boa vizinhança, porque já que você vai ter muita gente ali perto de você, ou pouca gente, né, no caso dessa cidadezinha, você tem que ter ali uma cordialidade com as pessoas. Mas a nossa história começa com a Lauren e com o Owen de 12, 13 anos de idade. Os dois ali começam um namorinho, né? Aquele namorinho bem de adolescente. Ambos se identificavam muito porque gostavam muito de esportes. A Lauren, ela era uma adolescente bem magrinha, lourinha, dos olhos azuis, que passava uma delicadeza ali pela imagem dela, não só por ela ser uma criança, mas porque o que a gente vai sacando no documentário é que ela parece ser uma pessoa inocente, doce. E o Owen também, aquele típico adolescente americano, aquele típico casalzinho que se destaca nos esportes, que namora na escola. Até aí tudo bem, muito lindo, até que um belo dia a Lauren começa a receber pelo celular, galera, mensagens falando que o Owen estava com outra pessoa, que o Owen não gostava dela. Aí, como é que eu vou falar pra vocês? Colocar um peso nessas mensagens, como por exemplo, eu estou aqui com ele agora fazendo isso, você não vai conseguir que ele goste de você porque você não faz isso com ele. E não só mandava mensagens pra Lauren sobre aí o Owen, como detonando o corpo dela. Ele nunca vai gostar de você porque você é uma magra anoréxica sem peito, da bunda murcha. E essas coisas, assim, bem degradantes para uma menina de 13 anos escutar. Para uma criança de 13 anos, gente, ler, escutar e tirando as mensagens mais obscenas que vocês possam imaginar. E o Owen também recebe esse tipo de mensagem, sabe? Só que, claro, com um cunho um pouco diferente, como uma pessoa que quer ficar com ele. E nisso, a mãe do Owen, ela fica atrás de saber quem é essa pessoa. A família da Lauren também. A primeira atitude é a escola, né? E ali conversam com o diretor e tudo mais, mas até aí, né, não se sabe quem é. Por fim das contas, os dois acabam um pouco que se afastando. E nesse afastamento, a Lauren continua recebendo essas mensagens. Ele não ia ficar com você, eu disse e tudo mais. Só que caramba, os dois não estavam mais juntos, tudo bem. A Lauren fica ainda um tempo recebendo essas mensagens elas cessam. E o Owen, um tempo depois, muito jovem, ele começa a namorar uma outra menina ali, né? Se eu não me engano, essa menina ela não era nem ali da região. E essa menina começa a receber mensagens também desse número desconhecido. E ele não quer viver tudo aquilo de novo. Ele termina o namoro com a menina. E aí ele vai ter uma reaproximação com a Lauren. Só que o que acontece? Né? As mensagens voltam. E nisso, a mãe do Owen, já cansada, o filho dela tá tendo também a vida destruída, procura a polícia. Quando o delegado entra nessa história. Na verdade, eu não vejo o delegado fazendo muita coisa ali, mas de repente não tivesse nem tanto o que se fazer.
Até aí, tudo bem nada, né? E eles começam, voltam essas mensagens, a mãe do Howell toma providência, começa a investigar todos perto. Até que um dia, lembra que eu falei pra vocês que a Lauren é esportista? Ela joga basquete e ela tem um péssimo dia naquele jogo, né? Sobem mensagens pra ela, detonando com ela, você foi péssima, não sei o quê. Aí a polícia começa a pensar, mas quem mais saberia o resultado do jogo? E acabam, gente, acusando uma amiga do Howell. E essa amiga, não vou falar que ela teve um casinho com ele, mas sabe, aquele crushzinho? Você é amiga da pessoa, mas você olha e fala, com essa pessoa, de repente, acontecesse alguma coisa, né? É a paquerinha, não sei se chega a ser crush, porque crush, eu acho que é uma coisa mais imaginária, né? Mas aquela paquerinha dos dois, assim, e eram crianças também, só que nunca chegou a acontecer nada, os dois eram só amigos, e logo depois ele conheceu a Lauren, e essa mocinha, ela já tinha alguns históricos na escola, de que ela fazia bullying, não sei o quê. O Howell fala que ela não era assim. E ela tem, não preciso falar pra vocês, uma boa parte da vida dela destruída. Ela precisa aí, né, se afastar de tudo. Ela fica 1 ano fora da escola. Lembra que é um condado ali, super piquititico. Não tem pra onde essa moça estudar. Ela perde 1 ano de escola. Só que aí, meu povo, não era ela. Não era ela. Então, a polícia pede pra mãe do Howell entregar todos os contatos, todas as pessoas que entram em contato com ele, né? A agenda telefônica, vamos falar assim. E a mãe cede. E aí, nenhum amigo ali bate. Ninguém bate. Ninguém bate. Também uma prima do Howell, na época, foi colocada ali como suspeita. Não era menina. Só que, para nossa surpresa, um número em comum bate. Só lembrando que, a essa altura do campeonato, o FBI já tá na história, tá? Pra vocês terem uma ideia, era absurdo 50, 100 mensagens, 300 mensagens. Se for contar, gente, eu não troco 50 mensagens com o meu esposo na semana. Eu não troco. E olha, no dia que a gente tá espiral lá nos memes, a gente não troca isso. Sabe? Eu não troco com os meus amigos, com as pessoas que fazem parte da minha vida, com a minha família, 50 mensagens por dia. E essa pessoa estava tendo esse tempo. E o FBI consegue descobrir. E ó, se você não quer levar um spoiler, apesar que nessa altura do campeonato, né, eu acho que você já deve ter levado algum spoiler por aí. A mãe da Lauren, chamada Kendra, dá um match ali com o número desconhecido. Ah, mas Rita, por que eles não bloquearam? Gente, pensa num serviço de call center. Ah, ligaram aqui no meu celular e eu bloqueei o número. Caramba, de novo, call center. Eles têm um serviço que vai gerando vários números. O caso da Amanda Patata também foi assim, né? Gerava-se vários números de celular para mandar mensagem. Então não adianta você bloquear um. Vocês já repararam que você bloqueia um número lá do call center, do telemarketing, e em seguida outro te liga? É por conta disso. E se ligou a Kendra. Bem, vamos a Kendra. A Kendra, aparentemente, era uma mãe bem protetora, tá? Que não tinha tido um passado aí tão feliz. E tinha uma coisa na Kendra que o Howell, ele coloca na série, que é muito interessante. Porque depois que a Lauren e o Owen param de namorar, ela continua indo aos jogos de basquete do Howell. Ela se voluntaria ali para ser treinadora de basquete dos times, tá? Não ganha nada com isso. E ele fala sempre no documentário que ela era muito prestativa com ele. Tipo, cortava o bife para ele comer. E pra pensar. Tá bom, minha mãe gosta do Douglas, mas se a gente romper o casamento, tudo bem, ela ainda tem um certo contato. Mas por que ela vai ficar indo atrás do Douglas? Isso porque o Douglas é um homem. Agora você pensa em uma criança de 13 anos de idade. Peraí, por que você vai ficar indo atrás de uma criança? E eu não vou falar o conteúdo de algumas mensagens, gente, porque, olha, eu juro pra vocês que eu fiquei enjoada. É mais extremo, baixo calão e... Olha, pra vocês terem uma ideia,
tinha uma mensagem assim, antes de eu acabar com você, por que você não acaba com a sua própria vida? Isso que a Lauren recebia. A polícia foi até a casa dela, né? E pediram um celular pra Kendra. A Kendra, né? E aí começa, mas as primeiras mensagens não fui eu que continuei. E a polícia tipo, what? Chega o esposo dela, o pai da Lauren. Ele fala, peraí, ela tem outro celular. Gente, aí começa. Coitado desse esposo. Eu acho que ele ainda, assim, ele foi digníssimo com o que ele fez. Ele falou, olha, eu não quero você mais aqui. Por favor, vai pra casa dos seus pais. Eu não quero que você chegue mais perto da minha filha. E ela fica, não. E ela abraça a Lauren, porque não fui eu. E a gente tem que lembrar do seguinte. A Kendra, ela tinha um serviço de celulares que ela conseguia descartar os celulares, né? E ela também tinha um certo conhecimento em TI. Já que ela diz... a matemática é minha, por isso que ela dizia administrar a casa, tá? Que ela tinha emprego e tudo mais. Gente, mentira. Eu deixei o emprego. Ela foi mandada embora de um dos empregos. Porque eu tô trabalhando em tal outro... Mentira. Tanto que se você olha pra casa dela, gente, aquela família tá desmontada, assim, Eu acho que vocês vão reparar isso quando vocês assistirem a série. Eu não sei se o Douglas reparou. Mas a casa, ela parece estar muito abandonada, assim. Sabe aquela pessoa que está empobrecendo? Ela levou a família à falência. Porque ela não trabalhava. E como ela se achava superior ao marido, eu cuido das contas porque eu sou boa de matemática. E o marido, claro, faz... o que tinha que fazer na hora, falou, olha, você pega suas coisas, você vai pra casa da sua mãe. E o que mais me deixa indignada, na verdade são duas coisas, tá? Tudo bem, a filha é uma menor de idade, se eu não me engano, ela ainda é menor de idade, né? Aqui nos Estados Unidos, a partir de 21 anos. Hoje a gente já vê ela, assim, com traços mais adultos, mas você vai ver na série carinha de criança. E ela perdoa a mãe. Ela perdoa a mãe. Mesmo a mãe falando pra ela, por que você não tira a sua própria vida? Ela perdoa a mãe alega vários absurdos. Ai, Deus do céu, Santa Rita que existe. Ela alega vários absurdos, porque sofreu abuso na adolescência, que ela que estava muito magra na época, que estava anoréxica, que mais? Que é mentira que o marido dela não precisou vender um bando de coisa para sustentar a família, que ela errou. Mas quem não erra? Se você dirige bêbado, você cometeu um crime. Gente, queridona, você tentou matar sua filha. Não diretamente, mas indiretamente. Não, diretamente. Você falou um bando de nojeira pra sua filha, de pornografia pura que você fazia com o namorado dela. E você falou pro namorado dela, que também era uma criança, tudo que você queria fazer com ele. Aí você fala que você errou. Ai, gente, não dá. Errar sei lá. Entrei numa rua errada. Liguei pra alguém errado. Sabe, desculpa, não era esse número. Passei o tempo de algo que eu tava preparando. Isso não é erro. Isso é sua filha, inferno. E ainda por cima, você fica falando coisas nojentas e estimulando essa menina a ceifar a própria vida. Porque não bastava falar coisas nojentas. Ainda atingia a menina falando do corpo da menina. O corpo de uma adolescente de 13 anos. Aí é lógico, porque dói da cabeça, não sei o que, tava doida então, meu povo. Ela pegou uma pena, se eu não me engano, de 1 ano e meio, essa Kendra. Ainda bem que foi nos Estados Unidos, porque se fosse aqui no Brasil, não ia ter dado nem prisão, ficado na prisão, né, ido mesmo pra prisão. Teria sido prisão domiciliar, porque se a gente for ver os crimes dela aqui no Brasil, foi mais de um, e inclusive o menino, 13 anos...
pega aí uma P, sim, tá? Ai, mas não existe mulher P. Existe, gente. Existe. E aí vem aquele coquetel de coisas nojentas que eu já expus ao início e eu não vou falar de novo. Terminou o namoro, pra que vai atrás da criança? Pra quê? Que vai atrás de um menino de 13 anos que não tá mais com a sua... Gente, nossa, eu juro pra vocês que eu terminei a série com vontade de vomitar. Com vontade de vomitar. E a Lauren, ela não viu a mãe ainda. A mãe acho que saiu da cadeia em 2024, metade de 2024, né? Que ela foi presa em 2022. Metade de 2024 ela saiu da cadeia, uma coisa assim, início. E as duas ainda não se viram, mas pelo jeito mandaram e-mail, sabe, mensagem da cadeia americana. Isso em alguns lugares é permitido. E, gente, desculpa, essa mulher, ela ela não sofre de síndrome de Munchausen por procuração, não é nada disso. Por procuração, muito menos, né, que não vai ser mesmo. O que ela é, em primeiro lugar, uma narcisista lascada. Eu sei que eu não sou da área, mas, gente, é uma narcisista perversa, lascada. Eu não sei o adjetivo pra colocar numa mulher dessa. Vocês têm ideia? E você olha pra ela pede desculpa, como se fosse alguém que, sei lá, pisou no pé da filha, sem querer. Ela assim, desculpa. Eu ainda tenho um pouco de fé, né? Esse pai que não deixa ela encontrar a mãe, ou ela fala também que não se sente preparada, a Lauren, tem um pouco de fé que esse pai consiga, sei lá, meu povo, abrir um pouco a cabeça dessa menina e falar, olha, ela quer você pra te humilhar. Você vai voltar pra perto dela, ela vai começar a te humilhar de outra forma. Voltando à família do Auer, é lógico que a família ainda ficou assim, né? Um tanto desestruturada, lógico. E a mãe do Lauren, no julgamento, quando a Kendra tá lá sendo colocada a júri, ela fala uma coisa que ela olha pra Kendra e fala, eu quero saber o porquê você fez isso. A mãe do Auer fala isso. Por quê? Por que que você fez isso com a gente? Porque... Aí ela, lógico, não vai responder no tribunal, só chora. Tadinha de mim, me perdoem. E lá no documentário da Netflix. Ai, eu errei. Quem nunca errou? Ai, gente. Quem somos nós pra julgar? Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá pra engolir. Bom, se você tem um estômago fortinho, assiste. É bem interessante. Te prende. É 1 hora e quanto, amor? 1h30. Acho que é 1h30. Te prende muito. É bem interessante. Só que vai chegando um ponto que você precisa ter o estômago muito forte. Algumas vezes eu levantei, assim, porque tava me faltando ar, sabe? Raiva. Isso não é mãe, gente. Não tem um adjetivo pra isso. Mas vão lá conferir. Depois vocês me contam o que vocês acharam. E acaba sendo uma dica de uma série, né? Baseado numa história real. Assustadora, nojenta. E até que ponto o ser humano pode surpreender mais a gente, né? Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilha. E onde eu errei em curte e compartilhar? Você não compartilha. Ai, compartilha. Pronto, caramba. Melhorou? Não se esquece de ver se está tudo ativado aqui. E fica sempre ligado no canal. Até a próxima. Beijo pra vocês.